Como parte do encerramento desse seminário, nós vamos apresentar um talk show no segmento normalização, que trata especificamente da norma AS 9100D, NBR 15100, Gestão da Qualidade para a Indústria Aeroespacial e Defesa. Moderado por Cláudio D'Artagnan de Barros, vice-presidente da ABQ, Academia Brasileira de Qualidade, e coordenador didático-pedagógico da UniaPVE. Os entrevistados serão engenheiro Celso Yamamoto, engenheiro mecânico pela USP São Carlos, pós-graduado em Engenharia da Qualidade, auditor líder da S9100D 2016. Technical Reviewer do ABS-QE, membro do Comitê Brasileiro 08 ABNT de Aeronáutica e Espaço, consultor sênior da Propar. Engenheiro Everton Matos de Souza, engenheiro de produção mecânica pela Unip, gestão da produção industrial pela ETEP, auditor líder em sistemas de gestão integrada, gestor da qualidade da Latecoère do Brasil, auditor interno da NBR 15100. Engenheiro Rogério Polo, engenheiro químico pela Escola Politécnica da USP, gestor comercial da ABS, Quality Evaluations, organismo certificador da S9100, com larga experiência em sistemas da qualidade e processos de certificação. Boa noite a todos. Eu fui chamado para ser mediador deste talk show, mas eu resolvi mudar essa função. Eu não vou ser mediador, eu vou ser provocador. Eu acho que vai ficar mais legal. Nós vamos mudar agora o padrão que nós vimos da nossa atividade hoje. E eu anotei aqui algumas perguntas, porque tudo isso que nós falamos até agora, e, na verdade, muito bem apresentado pelos palestrantes que nos antecederam, se falou em qualidade, confiabilidade e fornecedores e etc. Agora, existem normas, principalmente nesse segmento, que é o segmento aeroespacial e o segmento defesa. Existem normas muito rígidas, muito severas, que garantem o mínimo esta qualidade que todos estão procurando e almejam, principalmente nós que somos os clientes. Essa norma, a S9100, ela é uma norma dos anos 90, 1997 a 99 aproximadamente, e foi uma norma desenvolvida, ancorada numa base da ISO 9001, mas com muito mais severidade, com muito mais detalhamento, e essa norma ela é destinada ao setor de aeroespacial e de defesa. E é uma norma que é recomendada, evidentemente, é uma norma voluntária, mas recomendada para toda a cadeia de fornecedores e de fabricantes no segmento aeroespacial e no segmento de defesa. Em alguns casos, aqui nós vimos pela exposição do engenheiro Valério, não há muita recomendação, e sim exigência, porque faz parte do próprio processo. Aliás, seguindo a ótica da segurança, não é, e da confiabilidade do próprio cliente. Bom, o que nós vamos fazer aqui vai ser uma dinâmica. E eu, como provocador, eu selecionei aqui algumas questões e eu trouxe essas questões do público, praticamente. E vocês também complementem, por favor. Nós teremos um breve espaço ao final para perguntas do público. Eu selecionei aqui as questões baseado num princípio que nós estruturamos aqui a nossa conversa. Nós estamos aqui numa sala de visita batendo um papo. Vai ser assim.
E esse bate-papo é sobre essa norma, a AS 9100, revisão D, que é a última revisão que tem. E esse bate-papo, na estruturação dessas perguntas, que conceito que passou na minha cabeça? Nós temos 3 personagens envolvidos nessa norma. 3 personagens distintos. Um personagem é aquele que faz o processo de implantação. Um personagem é aquele que implanta, aquele que orienta, aquele que dá o rumo de como que isso é feito, como que isso é implementado. Existe um outro personagem que é o cliente. É aquele que recebe esse processo recomendado pelo seu cliente ou por voluntariedade, e ele tem que manter o sistema. O sistema é orientado por quem é o consultor que vai fazer a implantação, mas quem tem que manter é a própria empresa. E isso se mantém através de um processo de aderência. Existe um terceiro personagem, que é o que vai lá e audita, e que não é esse consultor e não é a própria empresa. É, sim, em alguns momentos, na chamada auditoria interna. Mas a auditoria interna é um check-out em que se faz olhando para dentro da casa, mas alguém de fora, credenciado, que vai lá e certifica de que aquilo realmente está conforme. Então, esses 3 personagens estão representados aqui. Nós convidamos uma pessoa com vasta experiência em implantação, convidamos uma pessoa que está dentro de uma empresa que está certificada e ele é responsável pela manutenção, e convidamos aquele que vai lá, agora não, agora está muito mais tranquilo, mas antigamente ia de terno preto, não é? E aí todo mundo se escondia no banheiro, porque ninguém queria ser auditado, mas hoje mudou um pouco, porque hoje o conceito da certificadora e dos auditores mudou muito, né? As próprias certificadoras trabalharam muito esse conceito, até para tirar esse estresse que existia nesse processo da relação auditor-auditado. Muito bem, então eu vou começar aqui por onde se começa tudo, que é pelo princípio, e o princípio é no processo de implantação. Então a empresa X decidiu, por voluntariedade ou por recomendação do seu cliente, ele decidiu implementar a norma. E aí chamou um profissional com larga experiência chamado Celso Yamamoto. E o Yamamoto foi lá. E antes de chegar lá, eu tenho uma pergunta para dizer a ele, que é o seguinte: quais são, Celso, as recomendações preliminares que você julga que são importantes na empresa que está adotando esse processo, que pretende adotar esse processo, em 2 circunstâncias diferentes? A primeira circunstância é, essa empresa já está certificada, por exemplo, na ISO 9001, ela já tem a experiência de certificação, e agora ela quer ser certificada na AS 9100. Que tipo de recomendação se passa para uma empresa dessa que, teoricamente, já tem experiência? Agora, eu queria que você estendesse a resposta dizendo, e aquela que está começando, não tem nenhum tipo de certificação, e ela vai partir direto para uma AS 9100. O que você, como consultor, antes de colocar o pé dentro da empresa, recomendaria que essa empresa tivesse como algumas recomendações preliminares? Yamamoto-san. D'Artagnan, boa noite a todos. Agradeço o convite de estar aqui participando desse talk show. Com relação à sua pergunta, uma empresa que busca uma certificação AS 9100, que já tenha um sistema de gestão da qualidade, foi a primeira pergunta, como, por exemplo, a ISO 9001, ela já tem uma base, né? Porque, afinal, a AS 9100 ela é criada sobre a plataforma ISO 9001. Então, nós entendemos que essa empresa já tem uma base, já tem lá os seus procedimentos, já tem, de certa forma, os seus controles, uma certa cultura, né, voltada para a qualidade. E aí, nós costumamos fazer um trabalho chamado Gap Analysis. É uma avaliação preliminar, inicial, para saber o que é que a empresa já possui e o que ela precisa fazer para chegar no nível
de atendimento pleno da norma para que ela possa ser auditada e, enfim, ser certificada. Ok. E se ela não tiver nada? Bom, de qualquer forma, nós visitamos uma empresa, né, com uma intenção de implantar um sistema desse. Procuramos entender o sistema de trabalho, o sistema de controle, se ela tem algum procedimento ou não, qual é o tipo de processo, produto que ela possui. Enfim, fazemos um diagnóstico, procuramos entender a cultura da organização, o nível de maturidade da organização, e com isso nós formulamos uma estratégia onde se define prioridades, os assuntos os fatores facilitadores e dificultadores, enfim, um cronograma para que os assuntos sejam trabalhados, enfim, ela possa, então, estar numa condição de ser auditada por uma auditoria de certificação. Você já teve alguma experiência em fazer um diagnóstico de uma empresa que está entrando neste projeto e você ser obrigado a dizer à alta administração de que eles não têm condições mínimas de iniciar? Não, isso é algo incomum. Não acredito que uma empresa que já esteja operando possa passar por esse tipo possa apresentar esse tipo de resultado, né? Ela pode ter um grau de maturidade baixo, ela pode ter poucos conhecimentos, vamos dizer assim, sobre a norma, ela pode ter um baixo nível de organização, de resultados, né, nos seus indicadores, ou às vezes nem tem indicadores, tá certo? Mas o nosso trabalho, a nossa missão é fazer com que a empresa entenda os benefícios de uma norma e nós estaremos lá para ajudá-lo a entender e construir um sistema que seja... Ok. O que você relacionou vai ao encontro do que eu estava perguntando. Muitas vezes as empresas estão interessadas, estão bem intencionadas, querem implantar, e muitas vezes se recebe isso como exigência, mas, ao fazer um diagnóstico, essa empresa precisa avançar alguns pontos, né, com relação à maturidade, com relação... Muitas vezes é uma empresa muito pequena, que não teve investimentos nessa área, não é? Mas tem conhecimento do que está fazendo, são empresas confiáveis, mas, estruturalmente, ela não teve, até por falta de recursos, etc., e, muitas vezes, é necessário dizer, olha, vamos implantar outras coisas antes que estão faltando, porque o processo fica muito complexo para uma empresa dessa, né? Porque essa norma tem que prever empresas pequenas, médias, grandes, multinacionais, nacionais, familiares. Ele não tem esse preconceito com relação ao tipo de empresa. Mas é uma experiência interessante e as implantações que o Celso faz, eu tenho acompanhado, muitas delas são realmente brilhantes em termos de resultado. Agora, eu quero ir para a empresa que já implantou. Agora, a minha pergunta é a seguinte, Everton. Para manter esse negócio, a gente imagina muita dedicação, não é? E eu imagino alguns estresses de vez em quando. E a pergunta que eu queria dizer é o seguinte, depois que está tudo implantado, está tudo resolvido, vamos deixar o barco correr, o que você acha, como é que as coisas acontecem depois que nós passamos pelo processo de certificação, recebemos o certificado, botamos na parede e ficamos rezando para o prego não deixar o quadro cair? Boa noite a todos. Boa noite, senhor Daniel, obrigado pela oportunidade. Realmente, depois de uma auditoria, sempre tem aquela relaxada que todo mundo sabe, tem festa, tem almoço, tem jantar. Ah, tem festa, almoço e jantar? Geralmente tem. Esse negócio de nome é legal, gostei, né? Mas a gente do sistema de gestão da qualidade, a gente tem que tomar muito cuidado para que esse sistema não volte ao zero, né? A manutenção é muito importante. E a gente, principalmente na empresa na qual eu trabalho, a gente usa bastante o time de auditores que nós temos.
A gente chama os auditores, como são espalhados em várias áreas. São auditores internos? Auditores internos. Nós temos hoje 8 auditores. E a gente usa o conceito deles porque eles conhecem a norma. Nós usamos isso para que eles mantenham nos departamentos deles o sistema de gestão da qualidade funcionando. Acompanhamento de indicadores é uma coisa essencial para manter o desempenho dos processos. Então, puxando sempre com os gerentes, análise crítica dos indicadores, tomada de ação mensal, uma coisa bem estruturada, bem para agregar valor para a organização, pegando os resultados, analisando por que esse indicador bateu fora da meta. Vamos entrar profundo nisso. O que aconteceu? O que nós vamos fazer para que isso não volte a acontecer? Essa é a essência da norma, né? E, ok. Tendo isso, a gente consegue manter. Isso é formalizado? Quer dizer, existe um plano para isso? Você está falando que cada um desses auditores internos vai fazer um trabalho na sua área para que esse processo de manutenção seja visível e eficaz. Isso, cada um faz do seu jeito? Isso existe um procedimento? Sim, aí vem a boa implementação, como o Celso Yamamoto colocou, uma estrutura documental que assegure para que esses processos funcionem. Uma metodologia de trabalho bem adequada, né? Estamos com um problema de qualidade no microfone, mas tranquilo. Preciso implementar um sistema aí, Celso. É o sistema que não foi bem implantado, provavelmente. Bom, então, o sistema de gestão da qualidade tem que ter a rigidez suficiente para aguentar todas essas mudanças e tendências de mudança, aquela questão de relaxar, parar de olhar para o indicador. Como? Por exemplo, criar templates de indicadores único para todos os gerentes, em todos os departamentos seguir, no qual você já tenha um campinho ali obrigatório para você colocar uma análise crítica sempre que tiver um problema. Logo depois disso, já há uma lista de ações que devem ser tomadas, responsável, prazo, alguém que acompanhe aquilo. Ok, para facilitar, inclusive, a vida dele. Isso, ter templates é muito importante. Esse número de... Quantos funcionários tem na Apequar? Hoje estamos em torno de 400 funcionários. 400 funcionários, você me falou que tem 8 auditores internos. Esse número tem algum significado? Esse número é padrão ou decide-se por voluntariedade da empresa? O time nosso de auditores é 8. Hoje, acabamos de passar por uma auditoria interna, a gente já viu que esse número já está um pouco pequeno. A gente passou por algumas dificuldades, o auditor líder precisou fazer bastante auditorias, descer do cargo de auditor líder e fazer as auditorias. Estamos replanejando um novo treinamento e a tendência agora é a gente pular para um número em torno de 12, 13, espalhados pelos processos internos, mas o que a gente sempre pede lá dentro é o apoio da alta direção. Se a alta direção não der o suporte para que esses auditores... Porque o auditor, ele não existe um cargo no RH, auditor, sim, auditor interno. Então, o cara é um comprador, o cara é um analista de processo, um analista de materiais, e eles fazem esse trabalho extra e eles têm que ajudar a manter também. Então, a motivação para eles e o suporte da gerência e da alta direção é muito importante para isso. Se eu afirmar que quanto mais auditores internos tiver dentro da empresa, tanto melhor, eu estou errado? O que você acha? Eu acho que tem que tomar cuidado, porque muitos auditores você perde o controle. Tem que ter um número bem estratégico. Aí falta gente para auditar, provavelmente. Ou então você perde perde na qualidade, porque a gente, quando a gente chama uma auditoria, né? Eu chamo lá, liderando uma auditoria, muitas pessoas já começam a dispersar o assunto. Começa a viciar auditores a auditar sempre o mesmo processo. Então, você tem pouco auditores mais concentrados, no qual você consiga fazer bastante reuniões, passar feedback, você consegue fazer um carrossel de auditores. O processo que ele auditou o ano passado, ele audita outro. Essa diversidade, a empresa ganha bastante. Eu, fazendo uma breve interferência aqui nas respostas dos 2 primeiros entrevistados, que se fala em implantação e depois da manutenção, antes de chegar na certificação, eu queria registrar aqui uma experiência. E eu já atuei como auditor no caso da 9000, e eu, apenas citando uma experiência vivenciada, que ajudou muito, né, nas empresas que a gente fazia o processo de implantação. Eu sempre tive como meta a resposta de 3 perguntas, que eram 3 perguntas que eu percebia que, quando elas não eram respondidas,
no processo de implantação, provavelmente eu ia precisar de mais auditores, eu ia precisar de mais investimentos, eu ia precisar de mais policiamento para que o processo continuasse aderente. E essas 3 perguntas eu fazia questão de respondê-las no início do processo da implantação, quando a empresa iniciava o processo. E as 3 perguntas eram: o que é isto? Para que isso serve? E o que eu tenho a ver com essa história? Todos os funcionários precisavam ter essas respostas. E era assim que a gente fazia no início, porque nós reunimos a empresa toda. Lógico, empresas muito grandes demoravam um pouco mais tempo, em pequenos grupos ou em vários grupos, mas e esses grupos eram montados de forma heterogênea, não tinha necessidade de ser grupos só da diretoria. Aliás, a gente fazia exatamente o contrário, não é? Fazia com que a pirâmide toda participasse em pequenas equipes para receber a resposta dessas perguntas. Ou seja, antes de iniciar esse projeto, o que é uma S9100? De onde ela veio, quem que inventou, quem que tem isso implantado, quais são os resultados? A segunda pergunta era: para que essa norma serve? E isso tem que ter uma linguagem, pedagogicamente falando, uma linguagem que atinja o presidente da empresa e aquela senhora, aquele senhor mais humilde que serve café, por exemplo. Todos têm que estar envolvidos e têm que saber para que aquilo serve. E a terceira, que é fundamental: o que eu tenho a ver com essa história? Porque nós percebemos um certo elitismo, muitas vezes, no processo de implantação. E isso fica nas mãos, muitas vezes, de um especialista. E aí é excelente para quem não está querendo se envolver, porque ele nunca é chamado para resolver absolutamente nada sobre esse assunto, então ele coloca-se um rótulo dizendo não tem nada a ver com esse negócio. E depois, nas auditorias, que é onde nós vamos chegar agora, aí tem um tal de gente correndo para se trancar no banheiro. E aí, Rogério, meu caro amigo que representa a certificadora, Rogério é da ABS e de uma certificadora conceituada no mercado. E ele faz esse trabalho, ele vai lá e vê aquilo que o Celso fez, se o Everton está cumprindo. É mais ou menos nessa linha. E a pergunta é a seguinte: como é que você classifica um sistema de qualidade, no caso da S9100, nessa nova versão, como é que você classifica que ele esteja realmente aderente? O que diz que está aderente a esse processo? Bom, primeiro, boa noite. Agradeço a oportunidade de participar desse talk show também. Bom, como é que funciona, né? A auditoria nem sempre é bem assim, como até a engenheira Delma disse, né? O pessoal fala que vai sofrer auditoria, né? Mas a auditoria nada mais é de auditar, ver se a empresa está cumprindo com os requisitos da norma, né? Então, para saber essa aderência, não tem outra forma, né? Vai ser conduzidas as auditorias. Um processo de certificação ele é realizado em 2 etapas, né? Então, fase 1, que a gente chama de fase 1 e fase 2. Então, essa aderência ela já vai ser vista na fase 1, né? Então, nessa primeira etapa, você vai ver toda a parte documental, seria uma auditoria para ver a prontidão para receber a auditoria final de certificação, que é a fase 2, né? Então, é nessa fase 1 que o ABS vai ter a primeira ideia da empresa de como está a implementação do sistema de gestão dela, se ela está apta a partir para a fase 2. Okay. E se a fase 1 detectar que ela não participa, como é que ela não está apta? Isso tem dado um prazo a ela ou tem recomendações? Sim. A fase 1, ela apesar de ser uma fase crítica, ela é bastante tranquila no sentido que ela não vai gerar não conformidades, tá? Ela só vai gerar recomendações. E, lógico, você tem os prazos, né, para fazer as correções e aí chamar a fase 2. É lógico, o auditor, ao ter notar algum problema nessa fase 1, ele já vai não recomendar que seja agendada a fase 2, né? Ele primeiro vai aguardar que seja feita algumas correções, se for o caso. Tá? Como é que você, eu vou complementar a pergunta, como é que você vê hoje essa relação auditor-auditado? Eu ainda sou de uma época, a nossa empresa tem 31 anos, né? Nós fomos certificados em 1993 para 94, não é? Você não era nascido ainda. Mas, naquela época,
nós sofríamos auditoria, nós não recebíamos auditoria. E a primeira coisa que me contaram na época é que existiam 2 mentiras muito conhecidas no mundo inteiro, traduzidas em todos os idiomas. E essas 2 mentiras diziam o seguinte, que as auditorias, as certificadoras sempre iam lá para nos ajudar. E nós sempre dizíamos a eles que eles eram muito bem recebidos, né? Então, era assim a relação auditor-auditado. Eu espero que isso tenha melhorado. E eu queria saber como é que está hoje a ABS com seus clientes. Bom, acho que essa ideia, né, que começou lá atrás, do auditor ser bastante rigoroso e ter esse medo mesmo de quem vai ser auditado, acho que hoje mudou bastante, né? A ideia de uma auditoria não é você trazer o terror, né? Hoje, assim, o caminho, né, os auditores são qualificados e treinados para que faça nada mais do que auditar conforme os requisitos da norma. Né? Tem que ter o rigor para que você faça cumprir os requisitos da norma. Né? O rigor é esse, baseado na norma apenas e os requisitos que ela exige que sejam implementados. Então, acho que hoje mudou bastante. A ideia de uma auditoria, no entendimento do ABS também, é que ela traga benefícios e a melhoria contínua do sistema de gestão do cliente. Né? Isso são colocações de praxe. Mas, na realidade, nós temos que levar em consideração, existe uma coisa chamada estilo. Tá? Os juízes todos estão lá para cumprir a lei, cada um cumpre do seu jeito. Porque tem estilos nessa hora, né, nesse momento, essa relação auditor-auditado, ela corre por um outro canal, que é o canal do comportamento. Não é só o canal daquele texto frio escrito numa norma. Então, isso é uma coisa que os clientes, e eu estou agora me posicionando sobre o lado do cliente, né, aqui defendendo o Everton, o cliente ele tem que sempre olhar para esse processo como cliente. E as certificadoras são seus fornecedores, porque esse papel estava começando a ficar invertido. Isso é muito perigoso, não é? Porque eu tenho que receber um auditor na minha empresa com a consciência de que ele está lá querendo me ajudar. Não é? Ele não está lá para me fazer sofrer auditoria. Então, isso é uma coisa que precisa, não só por parte do cliente, deixar isso muito claro, mas principalmente por parte das certificadoras, de deixarem também isso muito claro como um parceiro dentro desse processo. Eu acho que isso já evoluiu muito, né? Eu tenho visto o trabalho desses meninos aí, realmente é um trabalho muito voltado a isso, mas a norma é muito fria, não é? E ela precisa um pouco de calor para que essas pessoas possam realmente manter esse processo com mais aderência. E se falando de calor, eu vou agora para o Everton, e eu quero saber o seguinte, como é que nós fazemos para motivar as pessoas da Latecoer para gostarem deste assunto, participarem desse assunto, ou seja, como é que eu faço para manter essa norma e manter a motivação em alta desse pessoal? Isso é uma tarefa assim, muito simples para você, né? Eu imagino, eu quero saber como é que você faz, que eu estou louco para ouvir. É super difícil. Importante é que desça, né, seguindo a pirâmide organizacional, sem inventar nada, que desça desde a alta direção, o comprometimento, passando pelos gerentes, para que aí desça de uma maneira estruturada a importância de se ter um sistema de gestão da qualidade implementado na organização. Então, e nós, né, do que trabalhamos ali na área do sistema de gestão da qualidade, temos que dar as diretrizes. Sempre alinhado, principalmente escutando o que os auditores da ABS falam. A gente já trabalhou com a ABS lá. E, realmente, tem que entender que o que o auditor está pedindo ali é a norma. Ele nunca inventa, nunca pede nada mais do que a norma. E a norma, que muitas vezes já está ali debaixo do braço da galera faz tempo. Já está implementado. Então, o auditor não vem com nada novo. Okay. Então, é pegar o que o auditor da certificadora, a mensagem dele, e depois que ele saiu de cena, porque geralmente ele fica lá uma semana, depois que ele saiu de cena, fazer com que a mensagem passada continue viva dentro da empresa, não esfrie, né? Envolvendo a alta direção, sem dúvida nenhuma. E isso é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Você está ressaltando uma coisa que eu gostaria de ressaltar também com você, na mesma linha, o problema da alta direção. As experiências que passamos são experiências muito constrangedoras com relação a esse assunto.
Esse processo elitista que muitas empresas terminam adotando na implementação normativa, seja qual for a norma, isso prejudica muito, porque muito poucos executivos sabem exatamente o que está se tratando. Não é? Eu estou falando de presidentes, de diretores desses níveis executivos. Eu já participei de reunião, não sei se ainda é assim, mas as famosas reuniões de abertura de auditoria, onde os diretores eram convocados, praticamente, e eles não tinham a mínima ideia do que seria aquela reunião. Não tinha a mínima ideia. Eu resolvi um dia fazer uma brincadeira, que me dei muito mal, por sinal, e eu resolvi perguntar para um diretor o que significava, porque ele me falou assim, bom, estamos aqui para a implementação da ISO. Eu falei, o senhor podia, por favor, me dizer o que significa o I, o S, o O? Ele não tinha a mínima ideia. Quer dizer, ele não sabe nem o princípio, como é que ele vai apoiar isso que o Évora está dizendo? Então, uma das tarefas de quem está no processo de implementação é fazer com que todos estejam dentro desse mesmo barco, inclusive os executivos. Isso não é uma tarefa delegável. Os executivos precisam estar envolvidos, lógico, eles não precisam ser especialistas em norma, mas eles precisam, esse apoio não é só um apoio financeiro, não é só um apoio na formação de um departamento nesta área, ou um apoio liberando os funcionários para fazer cursos sobre normas, mas é o apoio do exemplo, e o exemplo é o conhecer o mínimo do processo. Então, vai aqui uma crítica com relação a muitos executivos que contribuem para que o processo não seja aderente. E depois fica um jogo muito perigoso, que é a certificadora tentando cumprir a tarefa pelo qual ela é paga, não é? E pelo qual faz parte da sua função, e o mantenedor do processo sofrendo, porque aquilo ficou simplesmente nas costas dele. São experiências que eu queria complementar, dizendo o quanto é difícil o processo de motivação, e isso que você falou é realmente importante. Ô Celso, agora com você, voltando à parte do sistema, como é que você podia, o que você podia dizer assim, como um profissional que entra numa empresa, faz um diagnóstico, faz o processo de implementação, e a hora que você entrega isso para a organização, você diz, bom, este processo está em bom nível, estou muito tranquilo, pode chamar a certificadora que você quiser, que esse processo está dentro de um nível de qualidade que eu recomendo. O que seria isso? Bom, quando nós planejamos a construção de um sistema, nós já pensamos que esse sistema ele tem que estar aderente à cultura, ao processo, enfim, ao estilo de gestão do dono da empresa, dos diretores, enfim. Ele tem que ter a cara da empresa. Nós não podemos levar um sistema que deu certo em outro lugar e tentar fazer a mesma coisa, que não é assim que se faz. Isso, né? É uma coisa importante, gente, para quem está ouvindo o que o Celso está dizendo, que é uma voz da experiência sobre isso, não existe uma receita de bolo para isso, concorda? Não. Cada empresa vai ter ajustes, mesmo a norma sendo a mesma. Aí que eu estou falando sobre estilos. Não é? Formas diferentes de fazer a mesma coisa. E aí o sistema ele tem que ser prático, tem que ser funcional. É muito fácil se complicar os procedimentos, não é? Criar, até muitas vezes por interpretação inadequada dos requisitos da norma. É comum a gente encontrar sistemas com procedimentos complicados, que a empresa não tem recursos, né? Para carregar aquilo no dia a dia. Então, a nossa construção, nosso trabalho, já no planejamento, a gente já vai pensando em construir um sistema que funcione e que traga resultados práticos. Não é? Você falou em procedimento, né? Esse tem sido um terror, né, ao longo de toda essa história, porque se exige muitas vezes um procedimento, mas às vezes se esqueceu do básico necessário, é dizer do que se trata. O que é um procedimento? O procedimento tem que ter quantas páginas? O procedimento tem que ter que linguagem? O procedimento tem que ser descrito de que forma? Como é que você faz com relação a isso? Comentar isso? O procedimento ele pode ser documentado ou não, não é? Okay. E ao longo dos anos nós temos percebido que as normas, não só a ES, a ISO e outras normas de sistema de gestão, elas têm tirado a ênfase
nesses procedimentos, que antigamente, na versão, por exemplo, o 94 da ISO, nós tínhamos procedimento para cada assunto ali, né? E com assinatura embaixo. Do 4.1 ao 4.20, né? Então, e isso está caindo, vamos dizer, está sendo colocado em segundo plano, e hoje a S9100D, ela trouxe um grande avanço, que é a preocupação pelo desempenho, não só pela eficácia. A S9100 e a ISO também, ela diz que a empresa, a organização deve determinar os processos, a abordagem para o processo, e que cada processo funcione eficazmente. Até a versão anterior, versão C, o foco era a eficácia. Nessa versão D, entrou um ingrediente novo, que é o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade dos seus processos. Isso deve dar um sentido mais prático, né, até para os empresários, diretores, porque na auditoria vai ser cobrado dessa forma. Então, o desempenho, em outras palavras, é a eficiência, né? Não adianta eu alcançar um resultado, não é? Por exemplo, um processo de recursos humanos eficaz, ou seja, todo mundo competente, só que a um custo muito elevado, né? Ou muito estresse, muitos problemas. Então, a norma agora começa a se preocupar com o desempenho também. Ok. Então, esse é um grande avanço. Um avanço muito interessante. Rogério, e gestão de risco? Como é que a gestão de risco é um dos grandes desafios dessa nova versão, não é? Como é que se audita isso? Quando se fala em risco, né, principalmente a questão também ver a organização, não é só o risco produtivo, né, também é o risco no ambiente em que essa organização se encontra, né? Então, isso tem que ser feito, vem da alta direção também. Esse é um item que vai ser auditado principalmente a alta direção, né, porque ele vai ter que participar ativamente, hoje com a nova versão da 9100D, que foi baseada na ISO 9001, o papel da alta direção é muito maior. Então, é ele que vai ter que trazer isso para a organização. Então, o principal auditado, nesse caso, também é a alta direção. No caso de gestão de risco? Gestão de risco. Vai ter que ser a questão de planejamento e fazer essa análise de riscos parte da alta direção. Então, hoje não tem como o senhor comentou, né, que o presidente da empresa não sabia nem do que se tratava. Hoje não tem mais como isso acontecer. Okay. Ele vai ser auditado e vai ser cobrado também na auditoria. O Everton, como é que você coloca os executivos, presidentes e diretores para entenderem disso e responderem ao que o Rogério vai lá perguntar sobre gestão de risco? Porque eles não têm tempo, você sabe disso. O desafio é falar a língua deles, né? Então, pegar o que a norma nos coloca, os requisitos que a gente tem que mostrar para os auditores, mostrar que estamos implementando os requisitos e apresentar isso para a alta direção de forma que eles enxerguem o valor agregado fazendo aquilo. Qual é o ganho, qual é o resultado final de uma implementação de risco? Eu vou proteger os objetivos da empresa, os famosos 3 eixos, qualidade, prazo e custo. Então, a gestão de risco tem que atuar para proteger esses objetivos, né? E considerando o contexto da organização, considerando aonde ela está, quem são os fornecedores, fatores internos, culturais, tudo tem que ser levado em consideração, mas sempre falando a língua deles. Se isso acontecer, qual é o impacto financeiro? No passado tivemos essas experiências, talvez não tenha dentro da organização, mas temos casos de fornecedores, de concorrentes nossos que tiveram esses eventos. Então, tem que tentar vender isso mesmo para a alta direção, para que eles entendam a real necessidade disso. E de maneira periódica, tá? Não é uma vez por ano, não. Uma vez por ano, acabou isso aí. 6 meses, cada 2 meses, uma coisa mais rotineira. Tem que fazer no reciclagem. Sim, sempre. Ok. Celso, enumera para mim algumas dificuldades que você, como consultor de implantação, percebe que são mais comuns no procedimento de implantação. Dificuldades das organizações. Bom, é isso que já foi comentado aqui,
que é a dificuldade de trazer membros da alta direção, o dono da empresa, os diretores, a entenderem para que serve esse sistema e, na verdade, darem a sua contribuição, ou seja, dar o respaldo para que esse sistema caminhe bem. É nítida a diferença entre uma empresa que tem a alta direção entendendo as questões básicas do sistema de gestão da qualidade e aquelas empresas em que a alta direção delega isso para alguém ou para uma equipe de pessoas que estão coordenando o trabalho na empresa, né? Então, na verdade, são pequenas questões, né, que a alta direção deve entender, né? E para isso é necessário que ou a consultoria ou a gerência intermediária tenha a habilidade de levar essas informações para a alta direção para que eles entendam realmente para que serve esse sistema e pedir o respaldo deles, né, para que eles demonstrem claramente para a organização que aquele sistema é importante para a direção. Que é o exemplo que nós estamos falando. Exemplo, cobrança, preocupação de saber como é que está, enfim. Agora, transforma isso em tempo. Eu quero saber, eu tenho uma empresa de 200 funcionários, sou fornecedor no sistema aeroespacial, preciso fazer a implementação da 9100D e eu quero saber quanto tempo vai demorar para eu poder receber esse certificado. Bom, esse tempo ele depende diretamente do gap analysis que nós fazemos, né? Nós temos que saber exatamente em que pé que as coisas estão, que tipo de assunto vai dar mais trabalho, vai exigir mais dedicação, não só por parte da consultoria, mas por parte da equipe interna, o recurso que a empresa tem para trabalhar aquela questão. Nós conseguimos fazer uma leitura com uma exatidão bastante grande, né, pela experiência. Mas, respondendo a sua pergunta, em média, né, o que tem se levado, por exemplo, nessa transição da norma para a versão D, é coisa de 6 meses, em média. Média, 6 meses. Para uma empresa média para pequena, né? Uma empresa maior, com 1.000, 2.000 funcionários, já pode requerer um pouco mais de tempo. Mas tudo é uma questão de ritmo, né, que nós criamos, porque o sistema ele não pode ser muito rápido nem muito devagar, tá certo? Cada empresa tem uma capacidade de resposta. Okay. Então, nós avaliamos isso e estabelecemos um cronograma em que o pessoal realmente pegue gosto, né, pelo assunto. Como é que é a relação entre o processo de implantação ou a organização, ou a consultoria, ou o profissional que esteja fazendo a implantação, a relação dele com a certificadora? Ele faz todo o processo primeiro, depois que termina, vai lá e escolhe a certificadora, ou já começa esse tipo de parceria desde o início do sistema? Bom, no mercado nós sabemos que existem organismos de certificação que praticam questões, por exemplo, de formas de cobrança diferenciadas. Então, tem organismo de certificação que faz a cobrança por evento. Então, você faz uma auditoria, vem a fatura e você paga aquele serviço. Tem organismo de certificação que pega o valor do ciclo de 3 anos e faz, por exemplo, um sistema de pagamento mensal ou semestral, enfim. E aí... varia. Isso varia, né? Rogério, o que você tem a dizer sobre isso? Se um processo de implementação, ele deve chamar você desde o início para já ir acompanhando o processo, ou você fica de fora, quando terminar, me chama que eu vou lá e digo se está aderente ou não? Não, vamos lá. A certificadora, na verdade, existe uma proibição, né? Ela não pode acompanhar nem fazer nenhum tipo de consultoria, tá? Isso é proibitivo para a certificadora. Vamos ver. Então, o que acontece, né? O ABS ele sempre entra no final. A hora que a empresa está se sente preparada para receber a auditoria, aí é que o ABS vai ser contactado. Tem a parte comercial, né? Fechar a parte comercial
para a contratação da certificadora e o ABS vai agendar e fazer as auditorias. Antes disso, não existe nenhuma relação da certificadora com o cliente, né? É proibitivo qualquer tipo de consultoria. Ok. Porém, isso a gente sabe que já ocorreu no mercado e é importante saber que isso é proibido, não é? Porque nós conhecemos empresas que contrataram certificadoras para o processo de implantação. Não é? É como contratar o professor que faz o vestibular e entregar a prova para mim. É mais ou menos uma coisa desse tipo. Não é? Que bom saber que isso é proibitivo. E aí, complementando agora, Everton, como é que é a montagem de uma auditoria interna? Como é que se faz? Como é que monta uma auditoria interna sabendo que o Rogério daqui a pouco vem aí, não é? E vai cobrar essa aderência? Isso tem um plano, não tem? Como é que você faz? Sim, bom, uma auditoria interna, sem dúvida nenhuma, ela tem que ser escrita, todas as perguntas, os checklists, o treinamento dos auditores, o suporte, tem que ser baseado nos requisitos. E são os mesmos que ele vai auditar. Exatamente. Não podemos deixar descoberto nenhum ponto, né? Nenhum capítulo, algo que possa trazer uma não conformidade maior, um problema para a organização, uma perda de certificado no pior dos casos. Segundo, para que agregue valor agora, pensando mais na parte de gestão, identificar os principais problemas que a organização tem. Como que está o nosso índice de qualidade, os indicadores, como eles vêm comportando? Os indicadores de prazo, de qualidade, de reclamação do cliente, esse é um dos principais. Com base nisso aí, você já escreve a sua trilha de auditoria e, como auditor líder, passa para a sua equipe. Estamos tendo muito problema de embalagem. Essa área é uma área importante para a gente poder auditar. Okay. Estamos tendo muitos problemas com fornecedores. Vai lá em compras e dá uma caprichada na auditoria. Okay. Isso são orientações que vai trazer um valor agregado muito bom no final da auditoria. Quer dizer, o planejamento da auditoria interna é feito conforme necessidade, onde está pegando mais. Onde okay. A empresa está mais carente realmente no sistema de gestão. A gente, como auditoria interna, a gente tem várias vantagens, né? A gente está ali o tempo todo, então não é aquela... Okay. Você lava a roupa suja ali mesmo, entre a gente, vamos consertar o sistema, porque quando vier a certificadora, tem certas não conformidades que não pode existir. Lógico. Eu deixaria agora 1 minuto para cada um, para que desse seu recado sobre a ótica do qual nós estamos falando aqui. O Celso como implantador, o Everton como de manutenção e o Rogério como certificador. 1 minuto para concluir o nosso assunto. Bom, a dica é para quem pensa em implementar um sistema de gestão da qualidade, ou quem pretende fazer um upgrade, né, de norma, procure pensar nessa questão de trazer a direção sempre como um padrinho, né, como um grande apoiador, né, do processo, e também procurar conhecer, entender o conteúdo da norma, que isso eu acho fundamental, né? Entender adequadamente os requisitos da norma, porque cada requisito, cada pedacinho do texto da norma tem um objetivo, e tem interpretações tem uma intenção maior. É importante entender essa intenção maior, e não ir... A norma é interpretativa, então é importante que se encontre uma lógica em cada requisito a ser implantado na empresa. Tá claro. E Everton? Bom, a mensagem mesmo para poder se manter um sistema de gestão da qualidade funcional, né, depois da vinda do consultor, da implementação, é realmente quem é do sistema de gestão da qualidade tem que tentar promover eventos internos para que não esfrie o assunto de certificação, né? Semanas da qualidade, se for necessário. Isso é uma coisa, um projetinho que a gente tem, um draft lá. Eventos da qualidade, no qual você fala, indicadores, eles têm que caminhar para esse lado. Pensem, reflitam, revisem seus indicadores. A norma pede isso, para que tenha sempre viva a cultura da S9100 dentro da empresa. Então, tentar promover eventos,
café com a direção, essas coisas, e sempre deixar um tópico de qualidade, não na área da qualidade, né? O sistema de gestão da qualidade é a organização toda. Quando a ABS vem auditar, ela não vem auditar só a qualidade, ela vai na empresa inteira. Então, a empresa inteira tem que estar coberta pelo SGQ. Aliás, o doutor Edward Deming sempre dizia, né, que o Dia Internacional da Qualidade não é aquela segunda quinta-feira do mês de novembro, são os 365 dias do ano. Não é? Rogério, por favor. Bom, D'Artagnan iniciou, né, o talk show perguntando para o Celso se existiria uma empresa, essa empresa não dá para ser certificada, né? Então, eu vou responder com o olhar da certificadora. Não existe uma empresa que não possa ser certificada, né? A hora que você chega no processo, no final do seu processo de implementação, está difícil a qualidade do microfone aqui, mas vamos lá. Você passou pela implementação, passou pelas auditorias internas, né? A auditoria interna é um requisito da norma, né? A hora que você chega no final, pode ter certeza que vocês vão ter a tranquilidade para chamar a certificadora, tá? Ninguém aqui vai sofrer auditoria, tenho certeza disso. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Se você tem um projeto de implementação, não não tenha medo, né? Isso aí é possível certificar qualquer empresa. A implementação sempre com uma boa implementação e um bom manutenção desse sistema de gestão é sucesso garantido. Então, e com certeza toda empresa com um sistema de gestão da qualidade certificado, com certeza no mercado também tem as suas vantagens, seu diferencial, somente nesse mercado aeronáutico que vocês representam, tá? Então, me coloco à disposição, se tiver qualquer dúvida com relação ao processo de certificação, que falamos um pouco aqui, mas estou à disposição pelo ABS para responder qualquer pergunta. Muito bem. Estamos just in time aí no horário, né? Mas tem algumas perguntas, tem uma só aqui que eu queria fazer, porque o nosso presidente da Academia Brasileira da Qualidade está nos assistindo pela web e ele fica nos mantendo aqui ligados com relação às perguntas e dúvidas que ele quer colocar. E ele fez uma pergunta aqui, e é diretamente voltada a você, Rogério. Como que se comparam a S9100D, quer dizer, a norma como estrutura, como é que ela poderia ser comparada com o programa do MEG, do Prêmio Nacional da Qualidade? Existe alguma correlação entre esses dois projetos? Que é o modelo de excelência de gestão, o MEG. Vou ser sincero que eu não conheço bem esse programa, mas não saberia, se fosse sincero, não saberia dizer a comparação entre esses dois programas. Pelo que eu percebi da pergunta dele, a intenção, depois o presidente pode me dizer, a intenção é o seguinte: se a empresa estiver bem posicionada no programa do modelo de excelência de gestão do Prêmio Nacional da Qualidade, ela já teria mais facilidade no processo da qualidade da 9100, ou não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra? É lógico, ela cumpre os requisitos do programa, né? Mas vai ser uma análise se ela está aderente aos requisitos da norma 9100. Okay. Né? Então, com certeza, por ter uma cultura de qualidade, isso aí tem a tendência a ter uma facilidade maior. Lógico. Mas não garante, né? Com certeza não garante. Não. Tá? Okay. Principalmente por ser a 9100 uma norma específica de um setor com requisitos, com normativos bastante rigorosos. Né? Ok. Professora, alguma pergunta a mais? Bom, dando início às perguntas, nós temos aqui uma pergunta dirigida ao Rogério Polo, do Sérgio Luiz. Explicar a relação do acreditador com a certificadora. Auditorias de escritório, auditorias testemunha,
O acreditador é um outro ente do processo de certificação. Bom, vamos lá. Falando do ABS. O ABS é um organismo certificador, ok? Para ser o organismo certificador, nós temos que seguir algumas normas também. Da mesma forma como a empresa que vai ser certificada 9100, ela segue os requisitos da norma, o ABS tem algumas normas que ela deve seguir, que é a ISO 17021, no caso da norma aeronáutica, é a S 9104/1. Então, esses são requisitos que o ABS tem que seguir. A figura do acreditador entra no sentido de o ABS ele é acreditado no caso da norma aeronáutica é o ANAB, ou seja, nós somos auditados pelo ANAB para garantir que nós estamos cumprindo todas essas regras, esses requisitos para emitir esse certificado. O ABS ele não pode fazer o que ele bem entende no processo de certificação, ele tem que seguir as regras. E aí são vários requisitos, né? A 17021 ela é mais genérica, ela pega a ISO 9000, ISO 14000, e a S 9100 são os requisitos específicos da norma aeronáutica. Então, o acreditador é aquele ente, né, que vai nos auditar, tá? Para garantir que nós estamos cumprindo todos os requisitos. Continuando com você, Rogério. As perguntas são da Delma. A versão da ISO 2100D é semelhante à revisão 2015 da ISO 2001? Se sim, como o auditor verifica a consistência do sistema, uma vez que a 2001 não tem grandes exigências como a versão 2008? Os requisitos são tão abertos que dificulta a fundamentação da não conformidade? Se a norma permite que a não conformidade possa ser resolvida em tempo hábil, não é incoerente definir certificadora, prazo para solucionar? Bom, essa é uma pergunta, acho que mais para o auditor, né? Eu sou mais a parte comercial, processo de certificação. É uma pergunta bastante específica. Não sei se o Celso poderia ajudar nesse sentido. É mais uma pergunta de auditor, para a auditoria, né, do auditor. Eu só gostaria de entender claramente qual foi a pergunta. Posso, por favor? Tá, a 9100D é semelhante à revisão 2015 da ISO 9001. Sim, na verdade, a 9100D, ou qualquer 9100, né, ela é construída sobre a plataforma ISO 9001. Então, por exemplo, a ISO 9001 ela foi revisada em 2015. Imediatamente o IAQG começou a trabalhar e criar a 9100 versão D. 100% dos requisitos da ISO 9001 estão contidos na AS 9100. Então, é a ISO 9001 mais um monte de requisitos para o setor aeronáutico, espaço e defesa, né? E como o auditor verifica a consistência do sistema? Na verdade, o foco da auditoria AS 9100 é totalmente voltado em cima da gestão dos processos. Então, quando a norma diz que a organização deve determinar os processos e fazer a gestão desse processo de forma que esses processos sejam eficazes e tenham um bom desempenho, que é o que eu comentei agora há pouco, os auditores eles estarão verificando não só a conformidade com os requisitos, eles estarão verificando se cada processo está gerando o resultado que a alta direção estabeleceu para cada um desses processos. Essa é a nossa missão quando nós entramos numa empresa para fazer auditoria. Ok? Então, o bom desempenho e a eficácia do sistema. Naturalmente, isso é traduzido em resultados, né? Qualidade, satisfação de clientes, né? E os indicadores que o Everton citou também. Os requisitos são todos abertos que dificultam a fundamentação da não conformidade? Não. Nós somente abrimos não conformidade
registramos uma não conformidade somente quando existe um requisito, seja um requisito da norma, seja um requisito de um órgão regulamentar, ANAC, enfim, ou o requisito da própria organização, né? A empresa determinou que algo tinha que ser feito daquele jeito. Quando nós encontramos uma clara evidência, e a isso avaliamos a situação sobre várias óticas e esgotamos todas as possibilidades de encontrarmos a conformidade. Quando isso não acontece, nós concluímos conjuntamente, porque a não conformidade ela não é imposta, ela não é declarada pelo auditor. Isso tem que ser um processo de 4 mãos, né? Quando nós fazemos uma auditoria, nós concluímos em conjunto essa não conformidade. Parece que não, mas é assim que nós trabalhamos. Tá? Então, só quando nós temos um requisito claramente em situação de não atendimento. Se a norma permite que a não conformidade possa ser resolvida em tempo hábil. Na verdade, o IAQG estabelece situações que requerem contenção imediata, tem que ser em 7 dias. Outras não conformidades menores ou maiores devem ser resolvidas em 30 dias. O ABS, por exemplo, solicita que a organização responda em 20, para que o auditor líder tenha 10 dias para avaliar e aprovar aquele plano de ação. Aprovando o plano de ação, isso é verificado. O plano de ação, eu digo, análise de causas e o plano do que a empresa pretende fazer. Essa verificação da eficácia ela é verificada na próxima auditoria de manutenção, exceto quando se trata de auditoria de renovação de certificado, que aí a empresa tem que fechar o processo de ação corretiva para que ela seja recomendada. A pergunta da Débora é: como o órgão certificador divulga o certificado da empresa auditada, certificada, para que seja reconhecida no mercado nacional, internacional e pelos seus clientes? Bom, no caso, o ABS, nós publicamos em nosso site. Tá? Todas as empresas certificadas pelo ABS, é possível consultar o certificado através do nosso site. E está lá o certificado original mesmo, né? É possível baixar o certificado em nosso site. Para isso, você precisa ter pelo menos o nome da empresa, a razão social, né? Ou o número do certificado. Quando vocês se depararem, quando vocês estão numa empresa, uma qualificação de fornecedor, você solicita um certificado, para saber se ele é válido, um certificado do ABS, basta entrar no site, todo certificado tem um número, e com esse número você consegue conferir, né, se ele está dentro da validade. A pergunta do Helder Pires é para o Celso Yamamoto. Na sua opinião, qual o ponto mais relevante, risco, para que uma empresa não consiga a certificação da S9100D? Bom, na verdade, como o Rogério colocou agora há pouco, todas as empresas, elas que buscam a certificação, elas serão certificadas. É uma questão de tempo. O que acontece é que, com a detecção de não conformidades, ela vai levar tempo para responder essas não conformidades e, dependendo da situação, nós temos que, a equipe, a certificadora, ela tem que voltar para a empresa, são as auditorias de retorno, né, de follow-up, para que aquelas não conformidades sejam efetivamente resolvidas. Mas, no final de um processo, a certificação vem. Então, por pior que, vamos dizer assim, mesmo que haja diversas não conformidades, diversas situações críticas, o que pode haver é um retardamento do processo de certificação. Como nós encerramos as perguntas, nesse momento nós vamos convidar a senhora Laide Santos, secretária acadêmica da Universidade Aberta da PVE, para fazer a entrega de uma lembrança aos painelistas: engenheiro Celso Yamamoto, engenheiro Everton Matos de Souza e engenheiro Rogério Polo.
Nós vamos dar alguns esclarecimentos finais, mas antes disso eu gostaria de fazer um convite muito especial para todos vocês que estão aqui, para prestigiarem o 5º encontro de escritores e jornalistas de aviação, que vai acontecer nos dias 1º, 2 e 3 de junho, aqui na PVE. Nós vamos ter uma série de palestras, painéis, uma mesa redonda com escritores, muitas personalidades aqui de São José dos Campos, da Embraer, do INPE, enfim, a nata do setor aeroespacial aqui na PVE, no próximo final de semana. Nós temos um site onde as inscrições para as palestras e os painéis podem ser feitos. É www.culturaaeroespacial.com.br. Entrem lá e participem, porque as novidades são assim, animadoras para vocês assistirem palestras, demonstração de drones, vai ser muito edificante para todo mundo. A organização e a infraestrutura desse seminário foram possíveis mediante parcerias realizadas com as empresas Gráfica Cop Centro, Selva Zeladoria, Lático Aéreo do Brasil, Restaurante Jequitibá, Itapuã Embalagens e Papelaria, para as quais desejamos estender os nossos agradecimentos. Agradecemos também a EBR Store, Editora Quality Mark e Isometro pela participação com os seus estandes. Convidamos o senhor Letiano Luiz Martins Dias, presidente da PVE, para suas considerações finais sobre o evento. Muito obrigado. De maneira nenhuma eu vou me estender mais aqui. Acho que a gente teve uma tarde bastante proveitosa. Nós vimos aqui várias facetas da qualidade, também tivemos um público bastante eclético, temos estudantes, empresários, temos pesquisadores, profissionais da área. Então, acho que nós conseguimos aí realizar um evento bem proveitoso e bastante interessante, né? Agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos internautas, as perguntas, e especialmente também eu queria agradecer aí toda a equipe da PVE aí que se desdobrou o tempo todo para que a gente conseguisse realizar esse evento hoje aqui, né? Logicamente temos algumas oportunidades, como o pessoal da qualidade gosta de falar, né? Para o próximo encontro tá melhor que esse. Pessoal, muito obrigado. Quem participou, então, da nossa promoção com a hashtag Seminário UniaPVE vai receber um vale-brinde para um almoço no restaurante Jequitibá. As pessoas sorteadas foram Larissa Morichita, Rodrigo Batera e Larissa Campos. Essas 3 pessoas podem retirar com a Rita, do nosso staff, que está com o vale-refeição para vocês. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de pedir alguns minutos da atenção de vocês para preencher a ficha de avaliação das suas expectativas. Nós pedimos que permaneçam os seus lugares, porque ainda nós teremos o sorteio. As recepcionistas vão apanhar essas fichas preenchidas, nós vamos dar um tempinho para vocês, e depois, em seguida, elas recolhem. Tem gente que já está com a ficha preenchida. Nossas recepcionistas já podem apanhar. Então, como nós mencionamos no início, nós vamos ter mais um sorteio de brindes que foram ofertados pela Quality Mark, Lático Aéreo do Brasil e pela PVE. Entre eles, 10 exemplares do livro Pequeno Príncipe, ofertados pela Lático Air, 15 títulos ofertados pela Quality Mark e 8 títulos oferecidos pela PVE. Para saber se você é um dos ganhadores, nós vamos agradecer a sua presença e lhes desejar boa sorte. Os vales brindes estão embaixo das cadeiras.
Boa noite.